Como me chamou o Senhor a esta nova vida? Por obediência, envio-vos hoje a relação que me pediste que escrevesse. Resta-me, nesta última carta, pedir-vos que olheis com fé que Jesus Cristo nos confiou à sua Mãe Maria Santíssima. Nas suas mãos coloca a sua obra e a salvação das almas. Vede quanto nos ama e nos honra, fazendo-nos suas adoradoras e companheiras eucarísticas. Salvar almas, ser vítimas para salvar as almas das pobres crianças abandonadas que não conhecem Deus, nem sabem que Ele existe. Rogo-vos, humildemente, que quando vos chegar a notícia da minha morte, rezeis por mim ao Senhor. Um dos favores mais extraordinários que o Senhor me fez foi ter-me dado uns pais tementes a Deus, que educaram os seus filhos na santa fé católica. Precisaria de muito tempo para descrever a vida da minha Santa Mãe, e não é sobre isso que tenho que escrever. Direi apenas que a sua fé e o seu amor a Deus eram tais que antes que eu pudesse falar, o meu coração amava-o e queria ir para o céu. O meu pai contava-nos, quando éramos pequenos,
que tinha vindo de Jaén para esta pequena aldeia na planície fértil de Granada. Tinha um grande coração para os pobres, a quem distribuía o que ganhava, ao ponto de se despir para vestir algum pobre nu. Não conheci os meus avós paternos, só os conheci através de cartas. A minha avó materna tinha uma fé e um amor a Deus comprovados, pois criou os seus filhos e netos unidos como uma só família, sob a discreta e prudente orientação. Nas férias vinham visitar-nos e perguntavam pela família levítica daquela aldeia. Se fizeres silêncio, o vento gelado do Vega envolver-te-á juntamente com o uivo dos lobos para acariciar a tua noite. São quase 12 horas e o choro de uma menina abre-se à vida ecoando na casa alta. É a pequena Mercedes, a primeira filha do casal, o Sr. Manuel Carreras e a Dona Filomena Itos. 2 dias depois, foi batizada e recebe o nome de Maria das Mercedes, rodeada de familiares e amigos na igreja paroquial da Encarnação da sua aldeia. Com o nascimento de Mercedes, o jovem casal inicia um período de estabilidade. O Sr. Manuel decidiu deixar o seu trabalho como guarda civil e ficar em Monachil, dando calor ao lar e administrando os negócios da família. Mercedes ocupa o 4º lugar num total de 11 irmãos, dos quais apenas 7 chegam à idade adulta. Monachil é uma aldeia ideal, pequena e profundamente religiosa. O ambiente na casa dos Carreras Itos é caloroso e equilibrado. As terras de cultivo e de pastagem, a boa gestão económica e o olhar atento de Manuel e Filomena sustentam a família material e espiritualmente. Os seus avós maternos, José Itos e Josefa Linares, são naturais de Monachil e desenvolvem um amplo trabalho caritativo que envolve toda a gente em casa. A religião é vivida naturalmente, sem se limitar aos dias de preceitos. Mercedes é uma menina normal e travessa, com um caráter forte, mas também sensível e compassiva. Filomena procura a melhor formação para os seus filhos, assegurando professoras cultas que cada semana ensinam matérias básicas, arte e cultura geral às mais pequenas. No entanto, guarda para si aquilo que considera ser a sua responsabilidade: prepará-las para a primeira comunhão. Conta com Dona Josefa, uma mãe experiente, e Antolin, um primo que é seminarista jesuíta. Mercedes e a sua irmã Pepita fazem a primeira comunhão em Monachil. Este primeiro encontro com Jesus marca-a para sempre. A partir daí, torna-se uma ativa e fervorosa catequista. Sonha em ser pirilampo, que com a sua luz atrai a todos para o seu lugar preferido. Quer contar-lhes o quanto Jesus os ama. A rotina alegre dos Carrerasitos é abruptamente quebrada. A Dona Filomena dá à luz o seu 11º filho. Um mês depois, morre de pneumonia fulminante. Aquela menina era órfã, e ao ver que ia morrer, sua mãe, olhando para um quadro da Virgem das Dores, disse-lhe: "Minha mãe, como tu, morro com 7 espadas de dor, deixando estes 7 filhos pequeninos. Ofereço-os a ti, minha mãe. Cuida deles. Sê especialmente a mãe das minhas 2 meninas, que não se manchem as suas almas pelo pecado. Confio-as a ti." E disse-nos: "Não vos deixo órfãs. Aí tendes aquela que a partir de hoje cuidará de vós e será a vossa mãe." De facto, a mãe de Jesus tomou-nos a seu cargo e levou-nos ao seu Filho Santíssimo. Mercedes enfrenta a sua dor, entrando numa daquelas encruzilhadas que comovem a alma. Desorientada e destroçada pela dor, procura consolo nos braços da Virgem Mãe. Vê-lo-ás, mas eu digo de antemão que no futuro não fará nada sem contar com ela. A ela oferecerá toda a cruz ou glória futura. Dona Josefa e o Sr. Manuel decidem internar as 2 meninas num colégio de freiras para que completem a sua formação. Com esta decisão, o coração de Mercedes fica mais uma vez destroçado, pois experimenta a sua 2ª grande separação, precisamente no dia do seu 10º aniversário. Pouco tempo depois, o Sr. Manuel decide voltar a casar-se. Por isso o ambiente em casa fica tenso. Os filhos não aceitam outra mulher no lugar da sua mãe. A avó acha-o apressado e o pai
apesar de tudo, está decidido a enfrentar os riscos. Entramos como educandas no convento das Clarissas de Santa Inês em Granada. As religiosas receberam-nos com tanta ternura e amor que a minha irmãzinha, entusiasmada, me repreendia ao ver-me. Mas a dor de deixar pela primeira vez o meu pai e a minha avó, que eu queria como a minha mãe, fazia-me chorar. No dia 12 de agosto de 1890, celebravam com grande entusiasmo a festa de Santa Clara e senti, no meio daquela festa, que uma força interior me chamava ao coro. Seguia sempre os conselhos da irmã Maria Rosa Robles. Batia na grade e dizia-lhe: "Meu Jesus, aqui está a tua Merceditas." E ele vinha à minha alma e dava-me aquelas consolações que só ele sabe dar. Quando me aproximei de um sagrado coração de Jesus que havia, pareceu-me vê-lo iluminado, o coração entre chamas como uma fogueira. Fiquei inebriada naquele fogo tão ardente que me consagrei a ele, fazendo o voto de castidade. Senti que ele prometia ser o meu esposo para sempre e que me pedia fidelidade e que depois me daria a sua glória, se eu aceitasse aqui a sua cruz e os seus pregos. Senti que, a partir desse momento, ele vinha ao meu coração com todos os instrumentos da sua paixão e me convidava a subir com ele ao Calvário. Mercedes, em contacto diário com a Eucaristia, passa de uma menina desconsolada a uma versão mais madura de si mesma. Quando entrou em Santa Inês, a sua prioridade era regressar a casa e encarregar-se de todos os seus irmãos. Agora, vive centrada na sua vocação. Encontrou um amor eterno e passa todo o seu tempo livre com ele. Olha para o sacrário e sente-se correspondida. Fala com Jesus, sem palavras, com aquela pureza que têm as crianças. Poucos anos depois, Mercedes decide que é a altura de regressar a Monachil e ser fiel a Deus no novo ambiente, com novos e apaixonantes desafios. Neste ambiente, aparentemente piedoso, começa a ter algumas distrações, esquecendo-se das promessas que tinha feito a Jesus em Santa Inês. Ao lidar com as suas primas e alguns jovens da aldeia, o ímpeto do seu primeiro amor foi-se apagando. Mas o Senhor, que desde a eternidade tinha pensado em Mercedes, falava-lhe ao coração, atraindo-a fortemente para si. Saí do colégio e voltei a viver com a minha santa avózinha até entrar em Santo Antão, muito recolhida com o meu Deus e Senhor. Tendo o meu quarto junto à parede da igreja paroquial de Monachil, quis, naqueles meses, viver com Jesus sacramentado, o mais intimamente possível, unida a Ele. Eu, então, não queria mais que o Senhor me mostrasse o que queria Ele de mim, se me queria no mundo ou religiosa, pois embora a minha avó me deixasse em total liberdade, eu sentia a luta. O Senhor Pároco ordenou-me que fizesse os 7 domingos a São José. Quis o santo dar-me a conhecer que o Senhor me queria religiosa na regra mais austera. A partir daquele dia, não ficou em mim a menor dúvida. Mercedes escolhe o Mosteiro de Santo Antão, em Granada, pela sua austeridade. Para o conhecer, faz uma primeira visita não oficial. Entrar como postulante não será fácil. A comunidade tem a lotação cheia e a sua tia Mercedes, lá religiosa, concorda com a oposição familiar. Tudo e todos parecem convencidos de que Mercedes não é para Santo Antão, nem Santo Antão para Mercedes. Perante a recusa da comunidade, a jovem refugia-se na imagem de Nossa Senhora do Amor Formoso, venerada na igreja do convento, encomenda-lhe a sua vocação e confia. Meses depois, atravessa a padieira de clausura que até então parecia um muro intransponível.
A porta regular fecha-se atrás da jovem aspirante com pouco mais de 14 anos. Lá fora ficam o seu pai, que relutantemente deu autorização, e a sua tia Prudência. O edifício alberga uma comunidade consolidada com mulheres com o dobro da idade de Mercedes. Mercedes é a primeira vocação passados 10 anos de seca, mas as contrariedades e os trabalhos consolidam a sua vocação que, como todas as vocações, terá momentos de tabor e de cruz. No meio da renúncia que supõe cuidar de mulheres idosas doentes, mergulha na vida de São Francisco e Santa Clara, assumindo com ousadia o desafio de viver em comunidade. Faz tudo com alegria por amor de Deus, e Deus, que é imensamente generoso, fortalece os seus passos e expande o seu coração. Entrei no meu abençoado convento de Santo Antão com enorme entusiasmo e fervor, de depressa me fazer santa. Tudo parecia uma revelação do céu. Quão feliz foi a minha alma no meio daquelas religiosas santas e penitentes, onde a comunidade estava em perfeitíssima observância. A Santíssima Virgem das Dores, que se venerava na capela da Escadaria Grande, recebeu-me como sua filha e cuidou de mim com amor maternal. Foi tal a alegria e o júbilo que a minha alma sentiu ao fechar aquela porta bendita, que ao chegar ao coro caí no chão, e encostando a minha fronte ao chão, disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus, fazei que eu não vos deixe até me juntar a vós no céu. Estive quase 5 anos no noviciado sem companheiras. Como era muito jovem e um pouco débil do estômago, não quiseram que tomasse o santo hábito antes dos 17 anos. Fui postulante durante 3 anos, com alguns meses, e 1 ano de noviça, mas com uma tal vocação que os trabalhos e penitências que sofria me pareciam presentes dulcíssimos. Sentia-me tão estimulada ao ver aquelas religiosas idosas a trabalhar, que eu buscava com ânsias de amor aqueles trabalhos duros de lavar, varrer, tocar a campainha, limpar o chão, a cozinha e os sítios mais sujos como o melhor presente. Em Granada, reuniram-se a família e os amigos. Mercedes vai tomar o áspero hábito cinzento de capuchinha. Segundo a tradição, o seu nome muda para Sor Trindade do Puríssimo Coração de Maria. O noviciado será um tempo mais calmo, no qual intensifica a sua oração diante do Santíssimo Sacramento. Atrás de uma grade invencível, numa tribuna desarrumada que mais parecia um cemitério de móveis esquecidos, Sor Trindade refugia-se para adorar Jesus. Ninguém, exceto as suas superioras, pode imaginar que ali instala a sua base de operações, o lugar onde recupera forças a sua torre de vigia. Trindade, pelos votos, promete uma vida pobre, casta e humilde ao estilo de Jesus, que nada teve e nada quis, exceto a glória do Pai. A admissão à profissão foi especialmente desconcertante para a noviça. Não tinha dote nem ninguém a quem o pedir. As religiosas achavam-na frágil para o estilo de vida de capuchinha e não estavam dispostas a facilitar as coisas. Graças ao conselho de Frei Ambrósio Valencina, a comunidade inclina-se finalmente a dar-lhe a profissão, facilitando o seu dote. Foi um caminho cheio de altos e baixos, mas aprendeu a confiar em Deus
que tem a última palavra. No dia 7 de novembro, entrei nos santos exercícios que me dirigiu o reverendo Padre Ambrósio de Valencina, provincial dos Padres Capuchinhos. Professei solenemente no dia 26 de novembro de 1897, festa das bodas da Santíssima Virgem e de São José, às 10 horas da manhã, recebendo os meus votos o reverendo Padre Ildefonso de Cuenca, guardião dos Capuchinhos de Granada. Desde então, renovo anualmente, com todo o fervor da minha alma, a minha consagração a Deus no hábito e os meus votos de profissão. Uma vez professa, a Irmã Trindade foi totalmente integrada na comunidade, com direito a falar e a votar. Abre-se às realidades humanas da vida comunitária, cheia de virtude e também com as fraquezas próprias da condição humana. Se enquanto noviça não partilhava o espaço físico com as professas, passando os seus dias na aula do noviciado, agora está rodeada por todas a toda a hora. Tinha apenas 29 anos quando foi eleita abadesa. Desempenha agora o cargo de maior responsabilidade, deve acompanhar as suas filhas com as suas forças e fraquezas até à união com Cristo, sem as anular nem asfixiar os seus talentos. A sua maternidade espiritual desabrocha como uma flor na primavera. Ser mãe, no sentido mais elevado da palavra, permite-lhe conquistar corações e estar espiritualmente unida à comunidade. É precisamente agora, quando o Senhor começa a revelar-lhe os seus caminhos, que ela só quer ser fiel e não dar um passo contra a sua vontade. O Divino Coração de Jesus na Eucaristia falou-nos muito claramente. Quando pediu esta reforma, as verdadeiras capuchinhas sentiram uma extraordinária renovação de espírito. Jesus derramou as suas misericórdias sobre as almas das filhas da seráfica Mãe Santa Clara. A abadesa, que ardia no desejo de realizar o que acreditava que o Senhor lhe pedia, via um mar intransponível de dificuldades para a sua realização. Ao pé do altar, nessa noite memorável, as suas filhas ouviram uma voz clara e inteligível, vinda do altar, pedindo-nos a adoração perpétua. Nesse centenário, o fogo da Eucaristia fez com que muitas almas sentissem o mesmo anseio de se aproximarem cada vez mais do fogo divino do tabernáculo, para lhe prestarem uma adoração e um amor perpétuos. Algumas diziam-me: teria a seráfica Mãe Santa Clara querido deixar cair sobre as nossas almas uma centelha do seu amor por Jesus sacramentado, para que fôssemos as primeiras a consagrar-nos à adoração?
Estamos no momento-chave. No seu entender, Jesus pede-lhe uma comunidade capuchinha que, dia e noite, o adore em espírito e verdade. Tudo o que fizer a partir de agora será em resposta a esta chamada. Este pensamento inicial evoluiu ao ponto de sonhar em difundir o zelo pela adoração perpétua em todos os mosteiros capuchinhos. Considera também a necessidade de introduzir algumas reformas para dinamizar as comunidades, proporcionando estabilidade formativa e promovendo o seu desenvolvimento. Entre as mais importantes, prevê a figura de uma superiora geral e a criação de um noviciado comum. Não é a primeira vez que Santo Antão se esforça por aplicar o estilo do governo dos frades capuchinhos. Desde 1897, tem vindo a tentar sem sucesso. O Senhor colocou-te onde podes começar a fazer essas capuchinhas que te pede. Calma, minha filha. Mesmo que te façam chispas, deixa-te estar. O Senhor quer-te aqui, capuchinha. Corresponda à voz de Deus. Não enterres o talento que recebeste. Coragem e força. Segue o Senhor até aos confins da terra. Sai da tua terra e dá ao Senhor a glória que te pede. Com mais experiência e aconselhada pelo sacerdote Dom Juan Cuenca, pede ao arcebispo de Granada as reformas para Santo Antão. O prelado encarregou o capuchinho Francisco de Orihuela de examinar os sentimentos da comunidade. Mas a primeira tentativa não teve apoio suficiente. As mais idosas viam a adoração perpétua como um peso a acrescentar à austera observância monástica. Madre Trindade, que sabe ler nas entrelinhas, fica em paz e deixa Deus ser Deus. Pouco tempo depois, uma pneumonia levou-a à beira da morte. Na sua recuperação absoluta, vê um pedido de Deus e uma oportunidade de retomar o caminho da reforma. 4 anos mais tarde, a madre é reeleita pela 3ª vez. Neste contexto, Dom Vicente Casanova e Marzol tornou-se o novo arcebispo de Granada. Esta reviravolta da providência aviva o seu desejo de insistir em estabelecer a adoração perpétua. Há alguns anos atrás, o prelado tinha estado em Santo Antão como pároco de Madrid. Foi aí que se conheceram. Então, a madre sentiu que ele seria o instrumento divino para realizar o que Jesus lhe pedia. Ainda não era o tempo e guardou a esperança no seu coração, como Maria. Mas agora está aqui. Na segunda visita do arcebispo ao mosteiro, expõe-lhe as suas inquietações, deixando o seu coração jorrar como um rio há muito contido por uma barragem inquebrável. Acima de tudo, considera que a adoração ininterrupta é inegociável. O prelado apoia, enriquece a sua proposta, convencendo-a a estabelecer a sua reforma fora de Santo Antão, uma nova fundação com uma nova comunidade sob a sua direção e de acordo com a inspiração recebida.
Deus desenha os nossos horizontes desde a eternidade. Há alguns anos atrás, na segunda-feira de Páscoa de 1906, a Virgem falou a Rosário Granados Martim, uma idosa de Chauchina. Exprime-lhe o seu desejo de que naquele lugar se instale uma comunidade contemplativa e adoradora. A sua profecia coincide com o sentir da Madre Trindade. Convencida em acolher a proposta de Deus, aceita a responsabilidade de fundar um mosteiro capuchinho em Chauchina. A Madre encarrega-se de projetar um mosteiro anexo à Ermida da Virgem do Espinho, até se tornar um mosteiro funcional, pequeno e deliciosamente sóbrio. Durante este período, esteve imersa na redação das Constituições. É essencial fazer todos os esforços porque devem conter o vinho novo do carisma recebido no odre novo de Chauchina. Em Santo Antão, os seus movimentos reformistas são interpretados a partir de diferentes perspectivas: dúvida, medo, esperança. Sentimentos de perda e de ruptura emergem em algumas delas. A Madre tem o cuidado de não ferir suscetibilidades. Quando chega o momento de se despedir, o seu coração, sensível às separações e tão apaixonado por aquela casa que a tinha feito mulher e esposa, parte-se e, ao mesmo tempo, recebe uma força inexplicável que a empurra sem medos para a terra prometida. No Sábado Santo, dia 11 de abril de 1925, com a aprovação da Santa Sé, às 4 da tarde, 11 religiosas e 2 noviças deixaram o convento das Capuchinhas de Jesus Maria com o decreto e autorização da Sagrada Congregação. O Excelentíssimo Senhor Cardeal Dom Vicente Casanova e Marsol, arcebispo de Granada, esperava no novo convento com o seu secretário, Dom Juan Morel. O cônego Dom Ricardo e os seus familiares aguardavam ansiosamente a chegada das religiosas para abençoarem o novo convento e impor a clausura, como de facto aconteceu várias horas depois, o que fez com que inúmeras pessoas da cidade invadissem o convento, entusiasmadas pela chegada das religiosas. A Madre Trindade já está no seu pombal, rodeada de mulheres corajosas, prontas a assumir as novidades do novo estilo eucarístico com ardor e responsabilidade. Chegam as vocações e exerce a sua faceta mais natural, reunir a comunidade à volta de Jesus na Eucaristia. Após um mês de vida em Chauchina, a comunidade elegeu-a abadesa. Adoração perpétua, noviciado comum e superiora geral. É o programa inicial. A primavera de 1926 traz uma alegria. Roma concede licença para estabelecer a adoração perpétua. O coração da Madre está a transbordar de gratidão. Deus cumpriu as suas promessas. O mandato da Madre é ratificado nas eleições de 1928. Corre tudo bem, mas a paz desses primeiros anos, os mais repousantes da sua vida de fundadora, é abalada pela vontade de Deus. Encorajadas pelo arcebispo de Granada, agora cardeal, partem para a outra Canaã. Jesus leva-as para um lugar diferente, cheio de montanhas e colinas, no meio de uma bonita serra, Berra. O mosteiro foi inaugurado com uma grande festa e missa pontifical celebrada pelo próprio cardeal no Santuário da Virgem Santíssima de Gádor, que recebia as suas novas capelãs. Com a nova comunidade estabelecida, Dom Vicente parte para Roma. Quer apresentar as Constituições a Pio XI para a sua aprovação. Mas a fundação de Almeria seria o último serviço que poderia prestar à nascente obra. Morre pouco depois, em Saragossa. A Madre perde, assim, o seu mais fiel aliado. Jesus fala, pede, quer que as clarissas capuchinhas o adorem, perpetuamente no Santíssimo Sacramento. Uma alma escuta-o e decide ultrapassar todos os obstáculos para agradar ao seu Deus. Não o compreendia bem, mas não era isso que Jesus pedia e queria. Não bastava que aquela comunidade se dedicasse ao culto eucarístico. Jesus pede mais, pede muito mais. Quando vou todas as noites à portinha do sacrário, pergunto-lhe: meu Deus,
Chamas como sabes chamar as tuas ovelhinhas? Faltam muitas, são muito carinhosas. Ainda lhes resta barro do que colheram nessas jornadas do mundo? E parece que abre o sacrário e mostra-me todas elas reunidas, brancas como a neve, e promete-me que nunca mais sairão do seu aprisco. Um aprisco onde os pastos puríssimos da Eucaristia são fortaleza e vida. Isto une-me tanto ao Senhor que, quando o coração se vê rodeado desta neve, lembro-me daquilo dos cantares, quando diz que, de madrugada, a esposa saía com os cabelos cheios de orvalho à procura do amado. E eu busco ansiosa e cheia de amor. Chamo-o muitas vezes e digo-lhe: meu Jesus, abre-me a porta já, que estou aqui à porta. Já não com o orvalho da manhã, mas sim coberta de neve dos pés à cabeça. E já só sinto calor junto de ti e dentro do teu coração adorável. Ventos de morte sobrevoam Espanha. A guerra civil está à porta. Com a proclamação da Segunda República, começa uma perseguição às instituições eclesiásticas, especialmente aos religiosos. Não tarda para que a notícia perturbadora chegasse aos 2 mosteiros fundados pela Madre. Berja terá de enfrentar a dispersão de uma comunidade jovem e recém-constituída. Aconselhada por amigos de confiança, mas sobretudo por Cristo, a Madre acaba por se confrontar com a dura realidade. Tem de encontrar uma solução para manter as suas comunidades fora de perigo. Juntamente com o Madre Patrocínio e a Sor Ángeles, embarca rumo a Paris, onde lhe tinha sido prometido tudo o que precisava para estabelecer uma comunidade. Primeiro fazem escala em Madrid. O núncio de Sua Santidade, o cardeal Tedeschini, recebe-as e aprova a iniciativa, mas muda completamente o seu rumo. Não dá permissão para ir para a França, pelo contrário, apoia qualquer fundação noutro país, embora insista que o melhor será ir para Portugal, onde a vida é mais barata e pacífica. Também emitiu cartas de recomendação para os jesuítas lá exilados. Sem perder tempo, partem para Portugal. A Madre abandona a Espanha momentaneamente, mas o seu coração fica com as suas filhas de Berja e Chauchina. No Porto, os jesuítas e as religiosas do serviço doméstico aconselham-nas a fundar em Braga. O seu bispo aprecia a vida contemplativa e tem melhores perspectivas vocacionais. Ao final da tarde desse mesmo dia, chegam à Roma portuguesa, onde são acolhidas por Dom António Bento Martins, pastor da Arquidiocese. Depois de as escutar, pede à Madre que redija os pedidos da fundação e ele próprio se encarrega de os enviar a Roma. Felizes, saem do palácio do arcebispo e apresentam-se aos filhos de Santo Inácio, no Santuário de Bom Jesus do Monte. Entre os jesuítas, conhecem o padre Inácio Moran, um jovem canonista que mais tarde se tornaria o confessor da Madre e uma peça-chave para a nascente obra. Sob a sua direção, foi feita uma nova revisão do texto constitucional, mantendo os pontos fundamentais da reforma. Com canções e o torrão, o Natal traz o reescrito de Roma que aprova a primeira fundação portuguesa. Por outro lado, continua a esforçar-se por reunir as suas religiosas em Portugal, longe da guerra. Tenta-o por cartas, mas a distância e a falta de comunicação dificultam a chegada a um acordo. Recuperada de uma doença que a mantinha acamada, viaja para a Espanha para obter as permissões do bispo de Granada e consegue-as, apesar da resistência e dos inúmeros obstáculos. No dia 12 de outubro de 1935, o convento de Braga foi inaugurado com uma grande festa,
É imposta uma clausura rigorosa e é estabelecida a adoração perpétua. Durante a sua estadia em Portugal, as relações com Chauchina foram esfriando até terminarem com a separação da primeira casa. Isto representou uma cruz para a madre, cruz que carregou com muita caridade. Compreendo a vossa razão de queixa quanto à atitude das nossas irmãs de Chauchina. Se elas seguem o caminho indicado e adoram o Senhor em espírito e em verdade, não temais que se equivoquem. Estão confiadas à amorosa proteção da nossa Dulcíssima Mãe das Dores. Vós permanecei fiéis ao Senhor e amai-vos umas às outras. Se não já nas relações que querem cortar, nas vossas orações podeis pedir sempre por elas, como nossas irmãs tão queridas que esperamos ver no céu a louvar o Senhor. As muitas cartas que recebo perguntam com ansiedade: como conciliar a vida contemplativa de adoração a Jesus sacramentado com a vida ativa das escolinhas para crianças pobres e abandonadas e aproximar as almas das crianças à Sagrada Eucaristia, fonte perene de vida, saúde e felicidade. Considerada em si mesma, a vida contemplativa é sem dúvida mais perfeita do que a vida ativa, mas em casos particulares podem haver circunstâncias em que a vida ativa deva ser preferida à vida contemplativa. Contudo, há de preferir-se a vida mista, que é a nossa. O Senhor tinha-me pedido que, da vida de adoração feita em espírito e verdade, derivasse a vida ativa do ensino gratuito, da qual a adoração não deveria ser deixada como principal fim e a vida ativa como secundária. Duas vidas irmãs dirigidas pela maior, a contemplativa. Si su voz sencilla te alegra y sus ángeles gozan de ti, si hay verdad en sus labios que besan y prometen hacerte feliz, si hay riqueza en su pobreza, si a tu reino sé venir, dame un corazón de niño. Muito ânimo, irmãs da alma. Se Jesus o quer e está conosco, a quem temer? Se Ele nos chamou e nos colocou ao seu serviço com uma providência amorosa, só nos resta segui-lo. Pede-nos agora que trabalhemos na sua vinha, unindo a oração e a penitência com o trabalho para a salvação das almas. Não nos recusemos. Que alegria! Que Jesus nos olhe como olhou para aqueles pobres pescadores que só sabiam de redes e pesca. Ele que os chamou a eles e agora nos chama a nós. Acendei com o fogo que recebeis na Sagrada Eucaristia as almas das crianças, gravando nos seus ternos corações o fogo do amor divino que consome e purifica. Chegados a este ponto, Madre Trindade quer agilizar os obstáculos que impedem a aprovação das Constituições. Com este objetivo em mente, viaja para Roma
onde conhece pessoas-chave, incluindo o padre Torres, com quem estuda a forma de implementar as reformas sem deixarem de ser religiosas de clausura. A conclusão é negativa. Não se pode fazer nada sem uma adaptação mais profunda. A separação do mosteiro de Chauchina agrava ainda mais a situação. Por isso, o cardeal Segura, que era a esperança humana da madre, ignora o assunto. Ela toma a decisão de não abandonar a Itália sem uma resposta do céu. À procura de um confessor, encontra na Basílica de São Pedro o padre Esteban Marcos, franciscano conventual e penitenciário espanhol. Abre-lhe a sua alma de par em par e será ele a abrir o caminho perante a Sagrada Congregação dos Religiosos, propondo uma solução prática, uma metamorfose radical de freiras de clausura a religiosas de vida ativa. Por sua vez, encoraja a madre e as irmãs que a acompanham a fazerem um desvio até Assis para visitarem os túmulos de São Francisco e Santa Clara. Depois de venerar as relíquias do santo, passa 3 horas orando prostrada diante do sepulcro da Santa Madre. No final, conta às suas companheiras a graça que recebeu. O Senhor aprova a transformação de vida e acompanhá-las-á até ao fim. De regresso a Braga, começa a trabalhar na adaptação das Constituições. Sem hesitações nem apegos, reprojeta a sua obra desde um ponto intermédio, onde a adoração será o motor que impulsionará todo o apostolado. Exerce uma maternidade pedagógica e próxima. Na medida em que descobre e acolhe a revelação do carisma, partilha-o com as suas filhas, redige centenas de cartas nas quais expõe o seu caminho pessoal sob um governo respeitoso e profundamente humano. Porto está na mente da Madre. Quer estabelecer lá um novo pombal eucarístico. Com projetos educativos no horizonte, a cidade que antes parecia intransitável abre-lhe as suas portas e oferece um futuro promissor. Depois de algumas mudanças de casa, instalam-se definitivamente no número 23 da Rua Santa Isabel. As piores notícias chegam de Espanha. O convento de Berja sucumbiu ao ódio da guerra e as religiosas estão dispersas, vivem com as suas famílias e amigos. A madre está preocupada. As suas filhas vivem em perigo constante só por serem freiras. Sangra por dentro, embora exteriormente mantém um tom sereno que acalma a todas, assegurando-lhes que tudo vai correr bem. Por ser indispensável para a aprovação das Constituições, a Madre precisa de abrir novas casas e consolidar o número de religiosas professas. A partir do Porto, as fundações organizaram-se para a vida mista, prescindindo da clausura papal e introduzindo colégios e obras apostólicas. Nessa altura, aceita a proposta do bispo diocesano para fundar uma casa em Sobrado do Bispo, Ourense. A Casa Galega tem fronteira aberta com Portugal e permite-lhe visitar as suas comunidades, tão distantes umas das outras. Além disso, enquanto durar a guerra, funcionará como ponto de acolhimento para as religiosas que sofrem perseguições nas zonas mais hostis de Espanha. Quase ao mesmo tempo, aceita outra fundação em Melias, que fecha pouco depois de abrir. Seu olhar divergente vê a necessidade de abrir uma casa em Granada, a diocese que viu nascer a obra. O arcebispo em funções
oferece-lhe o convento de São Gregório Bético. Tomam posse da casa e põem mãos à obra para a restaurar. Os amigos de sempre fazem a sua parte. Sacerdotes, religiosas e leigos estão completamente envolvidos. Desta forma, em pouco tempo, a vida de adoração estabeleceu-se no Albaicín granadino. A guerra em Espanha acabou. Todas as suas filhas, pela graça de Deus, estão sãs e salvas, mas o estado da ruína da casa da Virgem em Berra dilacera o coração da madre. Amadíssimas no Senhor, subimos ao santuário com 1000 dificuldades. Aconselharam-nos a não ir lá. Impunha-se aquele caminho destruído, sem as árvores que o tornavam tão atrativo e agradável. A igreja vazia como uma praça aberta, sem qualquer vestígio de uma casa de Deus. O convento com as paredes meio caídas, nem uma cela, nem coro, nem salão em condições. Meu Deus! E foi a sua imagem bendita, a vítima de tantas profanações. E se a profanaram, se a divina Mãe de Jesus, nossa Mãe de Gádor, não estiver, o que faremos nós sem ela? Mas a Virgem quer-nos aqui, nós ficamos. Fortalecidas na fé, a madre e as suas filhas voltam para a sombra pacífica da Serra de Gádor. Com o amor do povo birritano, foi financiada uma nova imagem de Nossa Senhora e restabelecido o culto e a adoração perpétua no santuário. As fundações não são numerosas, mas a madre prefere deixar as comunidades bem constituídas em vez de um crescimento descontrolado. Apesar da sua saúde, não deixa de visitar, escrever e encorajar, atenta às necessidades das casas. O seu corpo envelhece, mas a sua alma corre como uma gazela, como fazia em Santo Antão. O seu grande apoio humano é esse grupo fiel: Paz, Consolo, Pura, Aurora, Amada, Eucaristia e tantas outras. Com as suas filhas abre o seu coração, deixando-se conhecer sem falsidades. Elas permanecem nos momentos duros, estão unidas por um fio de amor que não se quebrará. A Madre Trindade recebe do Cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira, Patriarca de Lisboa, a missão de restaurar e fundir-se com as Clarissas do Desagravo. Não o consegue, mas a sua gestão discreta ganha o favor do prelado, decisivo para a aprovação das Constituições. Nos últimos meses esteve muito débil, mas por fim começa a sentir-se melhor, longe do frio úmido de Ourense. Está animada com a possibilidade de fundar em Laveiras Caxias. Notoriamente cansada, sobe a colina do bairro para visitar a bonita capela que lhe oferecem com uma escola anexa para meninas, num local simples com vista para o mar. A madre está satisfeita em Laveiras Caxias porque tem mais tempo para dedicar à adoração. Mas não para por muito tempo. As suas ocupações chamam por ela, mantendo o pulso fundacional nas piores condições económicas e doente. As comunidades de Espanha e Portugal recebem finalmente a alegre notícia da aprovação ad experimentum das Constituições. A congregação inicia o seu caminho com personalidade e existência jurídica após 20 longos anos de espera. Um ano mais tarde, o Patriarca de Lisboa oferece à Madre fundar no centro de Lisboa, quer converter a fundação na Casa Generalícia e num noviciado comum. Depois de algumas mudanças de local, decide comprar uma casa antiga na Rua de Penha de França, num bairro com claras origens marianas. Aqui continuamos a trabalhar com toda a nossa alma para levar a cabo a obra de Deus. Bendito seja o seu santo nome. Estou cansada, pois não me lembro de ter trabalhado tanto em todos os sentidos como na casa do sobrado e nesta. Estou moída. Se conseguir sair viva, acho que consigo resistir a qualquer viagem, nem que seja ao Polo Norte.
Madre Trindade está interessada em fundar em Madrid. Por estar situada no centro da península, é um magnífico ponto de passagem para as religiosas. As irmãs Imaculada e Sacrário deslocam-se como exploradoras à capital para procurar um local. Providencialmente chegam à vila Saint-Germain, na cidade linear, um casarão vazio e à venda. No mesmo dia formalizam com as irmãzinhas dos pobres um pré-acordo de compra e ficam com as chaves para ficarem alojadas enquanto consultam a fundadora. Passados poucos dias, a madre chega de Granada para apoiar a fundação que se inaugura a 24 de maio de 1944. A casa em Granada foi durante muito tempo um encargo financeiro insuportável. A madre prevê a mudança da comunidade para um local mais espaçoso, fora do centro da cidade. O arcebispo de Granada concede a licença para passar da Costa de São Gregório para Carmen Conchita. A beata Conchita Barrescuren, que morreu aos 21 anos com fama de santidade, passou os seus últimos meses naquela casa impregnada da sua presença. Pela sua piedade eucarística, a jovem encontra uma devota na Madre, que recebe um favor pela sua intercessão, aparecendo como testemunha nos documentos para a sua beatificação. Passado algum tempo de negociações, ampliações e compras dos terrenos vizinhos, ocupam definitivamente o imóvel em junho de 1945. O seu entusiasmo não diminuía com a passagem dos anos e aparece no País Basco avaliando uma proposta de escola gratuita que lhe foi feita pelos jesuítas de Bilbao. Aceita e abre casa, dando vida a um pequeno centro infantil. Em fevereiro de 1947, abre outra fundação na capital espanhola, no bairro Salamanca, no número 15 da rua Dom Ramón de la Cruz. Em troca da ocupação do imóvel, foi recomendada a gestão do colégio para meninas sem recursos, fundado por um patronato de caráter caritativo-pedagógico. Alguns meses mais tarde, a madre passa a residir no local. Quer consolidar a obra apostólica e fazer face às contínuas deslocações ao centro. O colégio começa a funcionar pouco depois, com as primeiras 15 meninas. Em 1947, abre uma casa em Formia. É esplêndida, escondida entre as montanhas e o mar, com centenas de laranjeiras e limoeiros. Aos 68 anos, orienta os primeiros passos da fundação e estuda italiano. Aproveita a proximidade com Roma para impulsionar a aprovação definitiva das Constituições. A 16 de abril de 1947 tem lugar a sua audiência privada com Pio XII. Sai do encontro muito edificada. O Sumo Pontífice encoraja a construir o edifício do Instituto sobre a Vida Interior do Amor à Igreja. Um ano mais tarde, é Torres del Rio, em Navarra, que solicita a presença da congregação e ali abre-se o noviciado para a Espanha.
Com os anos, a sua opção missionária foi crescendo. Um novo horizonte, contemplado pela congregação, aviva a sua ânsia de abandonar tudo para responder ao Mestre e oferecer-se para liderar a expedição rumo ao México. Mas com o desenrolar dos acontecimentos, oferece a sua cruz pelos frutos e envia com alegria as suas filhas que, após uma longa viagem de barco a vapor, chegam à terra de missão, estabelecendo o primeiro trono eucarístico fora da Europa. Na sua primeira viagem a Roma, a Madre conseguiu definir o futuro da sua obra à luz de Deus, decidindo adaptar os pontos pedidos pela Igreja. O novo molde é agora uma vida mista e equilibrada entre a contemplação e a ação. Humanamente falando, esta é a melhor altura para as comunidades. O puzzle está quase completo, vivem na terra prometida, uma terra preciosa que mana leite e mel. A saúde da Madre nunca foi boa. Sofreu de doenças crónicas, respiratórias, musculares, renais, cardíacas e hepáticas. No início de setembro de 1948, começa a sentir-se mais cansada. Apesar de não poder viajar, acompanha de perto os passos dados na Fundação de Viana do Alentejo, em Évora, Portugal, a última que conhecerá em vida. A camada recebe de Roma a última grande alegria da sua vida: um telegrama a informar a aprovação definitiva das Constituições, notícia que a fez exclamar Nunc dimittis. Há 6 meses que estou muito doente. No início pensei que era como de costume, mas depois apercebi-me de que não era. Confiei-o ao Senhor e consultei também os confessores e até a comunidade, que têm tratado a minha doença, desejando fazer tudo o que fosse possível para que o Nosso Senhor me conserve a vida. Não sei se Ele me vai tirar desta doença, mas estamos nas suas mãos. Nestas obras tão difíceis e em todas, procuro apenas cumprir a vontade de Deus. Mas esta graça da aprovação antes da minha morte dá-me uma alegria especial, que agradeço à divina bondade. Bendito seja. O diagnóstico é devastador. Sofre de um cancro irreversível e a sua partida está iminente. A cirurgia e a radioterapia não surtem efeito. Após dias de hospitalização, a festa de São José leva-a de volta à casa ao calor das suas filhas. É a oportunidade de devolver à Madre tanto amor. Na reta final também a acompanham os seus amigos de sempre. Leigos, sacerdotes e confessores vêm despedir-se. Especialmente presente está o Monsenhor Diego Bugal Lupita, que lhe administra a Santa Unção. A lamparina que se acendeu em Monachil ardeu durante 70 longos anos. A sua luz apaga-se, acendendo milhares de luzes que irradiarão esperança e vida, fogos que acenderão outros fogos, amor que continuará a amar.
Adeus, minhas filhas. Nesta ocasião, rezai especialmente pela vossa pobre serva e mãe, que pede sempre por todas, desejando que alcancemos a santidade, o único sonho da minha vida. Benditas sejais, que cheias de fé e amor viestes a esta linda terra para trazer os primeiros frutos do vosso amor eucarístico. O Senhor vos abençoe, banhe os vossos corações no oceano imenso do seu coração misericordiosíssimo e vos abrace no seu santo amor. Nos una a todas ao seu divino coração, com o vínculo indissolúvel da caridade, e acenda o seu divino fogo nas vossas almas, para que, fiéis à vossa vocação, o ameis sempre com fé e boas obras, em espírito e em verdade.